Então, bom dia, boa tarde, né? A gente vai dar continuidade à nossa aula sobre iluminismo, certo? Então, nós vimos, né? Começamos a ver um pouco a partir de Kant, né? Lá na página 41 do livro de vocês. Vimos um pouco a questão na crítica da razão prática da boa ação em Kant, não é? E nós falamos na última aula, só né, para a gente relembrar, nós falamos que a ação moral boa, ela deve estar fundamentada em dois princípios básicos, que é desinteressada, né? O desinteresse, ela precisa ser desinteressada e universal. Então, a universalidade da ação. Então, como eu falei, Kant, ele tem aquele texto lá, né? Uma ideia de história universal sob o ponto de vista cosmopolita, que então ele pensa o agir, né, humano como um dever, né? A ética do dever, certo? E de um agir universal, de uma moral universal. Age de tal forma que a tua ação se torne uma norma universal. Então, ela precisa ser desinteressada, porque se visar apenas o meu interesse, o egoísmo, ela não se torna universal, certo? Porque, veja, se cada um agir conforme o seu interesse particular, não é possível que esta ação ela se torne universal, porque se eu penso no bem de todos e não só no meu, essa ação ela pode se tornar universal. Se eu penso só no meu, ela não pode, certo? Porque se atende o meu interesse, não vai atender o interesse do outro. Se não vai interessar o outro, ele não vai agir dessa forma, certo? Então, agir de modo que interesse a todos, o bem comum, certo? Então, ela precisa ser desinteressada. Quando for verdadeiramente boa, ela há de ser desinteressada, né? Praticada sem nenhum interesse, pelo simples dever de praticar. Portanto, a ética para Kant é dever. Então, olha só, quando vocês estiverem, né, passarem para o 9º ano, a gente vai voltar a estudar, né, os filósofos gregos, depois o helenismo. Essa ideia, né, cosmopolita, vamos dizer assim, ela já surgiu na Alexandria, né, que é a cidade, né, cosmopolita, que nela houve a união da filosofia grega com a sabedoria oriental, né? Então, egípcia e árabe. Então, a gente vê, por exemplo, que esse cosmopolitismo ele começa com as filosofias helênicas ou helenísticas, certo? Então, em Alexandria, que se torna a principal cidade do Império Romano, depois com a conquista dos romanos. Portanto, desde lá se pensa num poder global, de um cosmopolitismo, se vê o desaparecimento da polis, certo? Por que eu estou falando disso? Porque isso não é novo, certo? Essa ideia, esse ideal do iluminismo, que é conhecido como século das luzes, que foi um complexo movimento filosófico do século XVIII, que abordava várias áreas do conhecimento, como a política, a arte, sobretudo a literatura, as ciências e o direito, e visava a primazia absoluta à razão humana em uma rejeição extrema aos valores religiosos da época, certo? Então a gente vê isso, essa supervalorização da ciência, do direito, da política, o que de alguma forma
aconteceu também lá atrás. Então, parece que a história ela tá numa dinâmica, né, de ir e vir o tempo todo, e a tradição é imprescindível, eu volto a dizer, certo? Ninguém faz filosofia do nada. Sempre o pensamento, seja ele qual for, de que filósofo for, de que escola filosófica for, sempre esse pensamento, ele tem raízes em outro pensamento, certo? Muito bem. E, então, essa ação boa, segundo Kant, certo? O filósofo que está aí no século XVIII, né, do século XVIII ao comecinho do XIX, certo? Ela é universal justamente porque ela atende o interesse comum, não só o próprio, ou seja, ela é desinteressada. Em outras palavras, uma ação verdadeiramente desinteressada não pode ser feita em nome de outra coisa, não pode ser feita para você ficar feliz ou se sentir bem, certo? E universal, quando não se está ligado ao interesse particular de alguém. Claro que uma boa ação não exclui, mas deve sempre levar em consideração os interesses dos outros, até mesmo de toda a humanidade, como exige, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Certo? Então é universal, direitos do homem e do cidadão. Certo? Então, um direito universal, né? Aí se discute o direito internacional hoje, né? Inclusive tem uma disciplina, se eu não me engano, no curso de direito sobre isso, direito internacional. Justamente por isso, né? E o verdadeiro dom, olha só, a Declaração dos Direitos Humanos. O que é verdadeiramente bom deve ser bom para todos os seres humanos. Certo? Então, nessa perspectiva de uma regra, vamos dizer assim, de um direito, né? Mas aí, volto a dizer, direitos humanos, né? Essa Declaração dos Direitos Humanos é uma declaração universal, né? Uma declaração dos direitos. Então, nós reivindicamos esse direito, mas juntamente com esse direito vem os deveres. E aí? A sociedade nos cobra também os deveres. Nós reivindicamos os nossos direitos, mas a sociedade nos cobra os nossos deveres. Então a gente precisa estar atento às duas coisas, certo? Essa história de que eu tenho direito, é complicado. Tudo bem, você tem direito. E as consequências desse direito? E os deveres, certo? Que você, né, tem também, porque existem, né? A gente não pode fechar os olhos. Muito bem. A liberdade, a ação desinteressada e a universalidade das ações. Liberdade, ação desinteressada, universalidade das ações são os três pilares da moral moderna. Então, gravem bem isso, certo? Liberdade, ação desinteressada, universalidade das ações. Então, não é só a liberdade, eu sou livre, eu faço o que eu quero né, e pronto. Sim, a ação está sendo desinteressada, porque eu faço tudo bem, eu faço o que eu quero, mas se eu fizer só o que me favorece o tempo todo, é porque eu quero, obviamente que a gente vai querer aquilo que nos favorece. O que nos favorece é agradável, mas vamos para o segundo passo. É desinteressado? É desprovida de um interesse particular, individualista, egoísta? Ou não? Certo? E a universalidade das ações, que é o dever também, a ética do dever de Kant. Né? Parece que essa parte do dever foi esquecida, né? Então a gente precisa... Vamos voltar ao conceito da ação desinteressada. Kant explica que uma ação desinteressada é aquela que resiste aos impulsos egoístas para agir em nome da própria ação. Não seria possível existir
resistir a esses impulsos se, vejam só, resistir a esses impulsos se não fossem livres para tanto. Assim, todas as ações que resistimos à tentação de agir em interesse próprio, argumentou Kant, provamos que existe esse algo chamado de liberdade humana. Novamente, assim, todas as vezes que resistimos à tentação de agir em interesse próprio, quando a gente resiste à tentação de agir sob o nosso próprio interesse, né, de modo a atender o nosso próprio interesse, argumentou Kant, provamos que existe esse algo chamado de liberdade humana. Então, a liberdade humana se dá quando o homem age desinteressadamente. Aí o homem consegue ser livre de verdade, porque senão ele vive escravo. Ele vira escravo. Escravo de quem? De si mesmo. Escravo de quem? Das suas vontades, das suas paixões, certo? E é interessante porque eu costumo dizer o seguinte, que a gente, aqui a gente percebe de alguma forma que isso, né, tá claro para Kant. Tá claro que, olha, o agir desinteressado, o agir pelo dever é o fundamental, certo? Até, às vezes, até utópico, né? Porque, às vezes, a gente tende a agir para o nosso próprio prazer, para o benefício próprio, ou dos nossos, né, familiares, e assim por diante. No entanto, é interessante porque qual seria, aqui fazendo um breve parêntese, qual seria, então, vamos dizer assim, a hierarquia natural na alma humana, né? Se a gente for pensar as nossas faculdades, as faculdades da alma, né? Inteligência, memória e vontade, que já eram estabelecidas, né, pelos gregos de alguma forma, e aí a gente vê né, no começo da filosofia medieval, no neoplatonismo, começo da filosofia medieval, Aristóteles já falava disso, já sinalizava para isso. No entanto, o que a gente percebe? Que a gente tem aí uma hierarquia assim, inteligência, né, lá em cima, memória aqui no meio e vontade embaixo. Seria mais ou menos isso. De modo que a inteligência fosse superior à vontade. Porque a vontade, ela rege as emoções, né? Ela é a maestra das emoções. E às vezes até nas ações, né? Sobretudo das emoções. Então a vontade é aquela, né? A emoção para agir. Só que a inteligência precisa ordenar a vontade. Só que parece que ao longo do tempo isso foi se invertendo. Hoje nós temos uma supervalorização da vontade. Uma supervalorização da vontade. Eu só faço o que eu quero, o que me agrada, o que me dá prazer. O que não dá, eu não faço. E isso é preocupante, né? E a gente vê exatamente aqui mesmo, né, em Kant, já uma sinalização para isso. Olha, agir segundo o dever, desinteressadamente. Por que ele bateu tanto nessa tecla? Porque as coisas estavam se invertendo de alguma forma, certo? Então, bom, seria no primeiro momento isso. Aqui, à luz do que a gente tem no livro. Eu encontrei um material assim fantástico, um material muito bom, muito legal, assim, estruturalmente bem organizado, interessante, que foi um material da Secretaria de Educação de Pernambuco, governo estadual de Pernambuco, que fez, né, eles montaram um material de ciências humanas e tecnologias, né, aqui pega uma parte da história também, e aí tem o iluminismo. Eu vou disponibilizar isso, esse material, esse PowerPoint, eu vou passar, né, para ser colocado lá no portal para vocês, e a gente vai trabalhar um pouco esse material aqui nos próximos 30 minutos, né? Então, a gente vai falar um pouco,
traçar as características principais. Lembrem-se que eu falei sobre Rousseau, né? A gente vai ver que Rousseau é o grande inspirador das ideias, né, da Revolução Francesa, por exemplo, do Iluminismo, né? Rousseau está ali no centro. Diderot, D'Alembert, né, Voltaire. Então, a enciclopédia, a famosa enciclopédia, que foi a promoção da ciência, né, em alta escala. A proposta era realmente uma enciclopédia com todas as ciências já existentes, né? Então, uma compilação de tudo. Então, é uma coisa mesmo assim, né, muito robusta, grandiosa, né? Diria que não tanto quanto a Biblioteca de Alexandria, né, que era uma coisa durante 600 anos, né, toda a efervescência cultural do mundo grego unida com a tradição, né, a cultura oriental, uma coisa assim também bem grandiosa. Mas aí nesse material ele começa dando um exemplo interessante, dando o exemplo da Constituição Federal, né? E aí ele traz a imagem de Brasília, né? Então, dos três poderes, né? Então tá lá o Congresso, né? Tá lá o Congresso Nacional, tá então o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, né? Então a tripartição dos poderes também, que foi também pensado por Montesquieu, certo? Também nesse período de filosofia moderna. E aí a gente vê a representação, né, do Executivo no Palácio do Planalto, o Legislativo do Congresso Nacional e o Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, esses três poderes. A tripartição dos poderes, pensado por Montesquieu, certo? Lá no Espírito das Leis, na obra Espírito das Leis. Portanto, aqui ele já traça a característica, né? O executivo, encarregado de governar e administrar os interesses públicos, certo? O legislativo é o responsável pela elaboração das leis e o judiciário é responsável pelo cumprimento das leis e zela pelos direitos dos indivíduos, certo? Então, a gente vê, né, que é algo que já está estabelecido também, né? Muito bem. Então, além dos três poderes, a Constituição brasileira afirma que o Estado brasileiro é laico, não é vinculado a nenhuma religião. Isso, de alguma forma, também é fruto do iluminismo. Há uma certa repulsa dos valores e da instituição religiosa, certo? Então a gente precisa entender isso. Há um combate a isso, entende? Que depois, né, se torna uma justificativa legal, uma Constituição Federal que é laica, né? Então o Estado é laico, perfeito. Embora o país seja cristão em sua maioria, né? Sobretudo cristão católico, né? Ainda é maior, mas cristão. Então o Estado é laico. Então tem essa discussão, né? O Estado é laico, então a gente vai separar as coisas. Tudo bem. Mas eu ainda sou católico. Ou eu ainda sou cristão. Ou eu ainda sou espírita. Eu ainda sou budista. Eu ainda sou umbandista. Perfeito. Significa, olha, não tem nenhuma religião oficial. Significa, todas as religiões têm liberdade de culto. Todas as religiões têm seu espaço. E a gente não vai se meter nas religiões. Certo? Claro, a menos que fira a dignidade humana por alguma razão, algum ritual, sei lá. Pode ser que aí a gente veja, não pela religião, né? Porque o Estado é laico.
ou seja, não vai interferir em nada. Nada que diz respeito à religião, certo? E assegura ao povo a liberdade religiosa, de opinião, de pensamento, entre outros, certo? Então assegura a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, essa oposição, certo? De pensamento, olha, tudo bem, você é assim, eu respeito, tudo bem, eu sou assim, você me respeita, a gente vai conviver bem, as leis estão aí para todos, né? O meu dever enquanto professor é esse, o seu dever enquanto aluno é esse, quanto pai é esse, quanto cidadão é esse, como advogado e assim por diante. Esse é o meu dever, nós temos dever, nós temos direitos e aí a gente vai se respeitar e tem uma liberdade de opinião, uma liberdade de culto, de pensamento. Então eu não penso igual a você, tudo bem, certo? E outras mais, né? Liberdade política, religiosa, enfim, como um todo, certo? Então, para que a gente possa pensar um pouco, as pessoas sempre tiveram esses direitos assegurados pela lei quando os três poderes foram criados. Então, já foram pensados lá por Montesquieu, como eu falei. Então, a divisão dos três poderes e as garantias asseguradas pela Constituição têm suas origens no século XVIII, foi o que eu tinha falado, certo? Com o surgimento do movimento que ficou conhecido como Iluminismo, ou Século das Luzes. Século das Luzes, certo? Então a gente, como eu falei, esse movimento inspirou, né, inclusive a nossa Constituição Federal, ok? Agora vamos voltar ao passado e descobrir como tudo isso aconteceu. Então vamos ali passear um pouco sobre as origens do iluminismo, certo? Então o iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII, começaram, né, as ideias ali no século XVII e se desenvolveram especialmente no século XVIII, o qual ficou conhecido como o século das luzes ou da ilustração, certo? Uma efervescência cultural, uma efervescência na arte, né? Um crescimento artístico, científico, certo? A ciência, o pensamento também. Então, o pensamento iluminista teve sua maior expressão na França e difundiu-se pelo mundo, influenciando o movimento de independência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa e os movimentos de independência da América Latina, inclusive no Brasil, certo? Iluminismo, movimento intelectual, ou seja, conjunto de ideias. Iluministas, filósofos que desenvolveram essas ideias, certo? Então nós temos o iluminismo, que é um movimento intelectual, certo? Ou seja, o conjunto de ideias, o iluminismo como conjunto de ideias, perfeito? E os iluministas, que eram os filósofos que desenvolveram esse conjunto de ideias, certo? Muito bem. Então, as condições para o desenvolvimento do iluminismo, né? Revolução científica no século XVII, que se deu, né? Que é um movimento que mudou a visão do homem moderno ao utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade. Antes, a igreja explicava os acontecimentos por meio de preceitos religiosos e da fé. Parece que aqui há um salto, né? A gente tem a impressão que há um salto importantíssimo no pensamento, porque como no começo que se passou do mito à filosofia, né? Se passa aqui de uma visão religiosa para uma religião científica. E aí a gente vê uma certa divergência, dicotomia, né? Mudança
de uma perspectiva religiosa para uma perspectiva científica, como se aqui há um rompimento da fé para a razão, né? E aí me parece que mais lá na frente há uma proposta de juntar, mais uma vez, né? Andar de mãos dadas, né? Tem uns filósofos tipo como Hegel, por exemplo, que começaram estudando teologia, depois foram estudar filosofia, enfim, já toquei nesse exemplo para vocês. Então me parece aqui que há um rompimento com a visão religiosa e um aprofundamento na ciência, que foi importante, naturalmente, que, né, a criação do telescópio, como a gente viu, a mudança, né, do geocentrismo para o heliocentrismo, né, e assim por diante. Essas mudanças que só foram capazes depois da Revolução Científica do século XVII, certo? Então, a crise do antigo regime, insatisfação contra os governos absolutistas. Então, o que a gente tinha? Governos absolutistas. Então, essa insatisfação com os governos absolutistas, certo? Então, os governos absolutistas, que o rei também era autoridade religiosa, se dizia o próprio Deus, né? Então, romper com isso. Tem também um rompimento com um posicionamento, com uma perspectiva política. A gente precisa ter essa noção, essa clareza, certo? A ascensão econômica da burguesia. A classe burguesa lutava contra a intervenção do Estado na economia. Então, uma liberdade, né, econômica, vamos dizer assim, o burguês, uma ascensão da burguesia, né, que era comerciante, né, por assim dizer. Então, os pensadores iluministas criticavam o antigo regime, combatendo o absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza e do clero, a imposição religiosa e as práticas mercantilistas, certo? Então, combatia essa imposição, né, religiosa, as práticas mercantilistas, os privilégios da nobreza, do clero, certo? Então, isso era o combate, né? Eles combatiam isso, de modo geral, certo? Muito bem. Então, o contexto histórico, portanto, em que surgiu o iluminismo, é exatamente esse, né? Então, desde a Idade Média, a visão teocêntrica, Deus no centro, marcada pelo misticismo religioso, dominava a Europa. Então, havia ali uma demarcação da religiosidade muito forte, né? Uma influência muito forte. Nesse período, denominava o uso do pensamento, nesse período, predominava o uso do pensamento escolástico, que buscava conciliar fé e razão. Veja só, o que eu estava dizendo há pouco, né? Há um rompimento dessa harmonia entre fé e razão. O que me parece que, de alguma forma, foi um dos pontos centrais para esse afastamento da filosofia escolástica. E uma filosofia que, na visão dos filósofos iluministas, era misticismo, era teocentrismo, Deus no centro e tal. Não, vamos tirar Deus e vamos colocar a ciência. Então vamos sair de um extremo para o outro, né? Na visão deles era isso, a extremidade da fé, né? Só que, de alguma forma, na escolástica, se concilia fé e razão. Tenta-se conciliar fé e razão. De que forma? Só citar o exemplo de que Tomás de Aquino usa Aristóteles, que é um pagão e que tem toda
uma base, né, bem fincada na realidade, na observação, nos sentidos e assim por diante. E é interessante porque alguns comentadores, historiadores, enfim, tem um livro até de Chesterton que eu recomendo, né, que é a biografia de São Tomás de Aquino. Um livro assim excepcional, estou terminando de ler, e ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre a acusação de que talvez Aristóteles fosse paganizar Tomás de Aquino e que Tomás de Aquino não fosse converter Aristóteles. Uma brincadeira, naturalmente, mas para dizer assim, a filosofia de Aristóteles é uma filosofia essencialmente grega e é uma filosofia pagã. Não tem uma transcendência, pelo menos tão clara, expressa em Aristóteles, e ele foi puxado, trazido aqui pro centro da filosofia de Tomás de Aquino, que era uma filosofia cristã, certo? Então havia uma conciliação da fé e razão, né? Ele foi um incentivador, embora não tenha sido um cientista propriamente dito, mas ele foi um incentivador da ciência, né? O próprio Tomás de Aquino. Então a gente vê que há um rompimento da fé e razão nesse período do iluminismo, né? Uma quebra e uma supervalorização da razão, de modo que parece que já não pode subsistir mais as duas coisas, né? Porque tem também um contexto histórico do absolutismo, do rei que tinha autoridade, inclusive se dizia Deus, né? E assim por diante. Então, a partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo, fundamentada na razão. Só um minutinho. O mundo físico, seus fenômenos, deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade, certo? Então, a gente precisa ficar, né, com isso na cabeça. O iluminismo, ele busca, né, abandonar o teocentrismo, certo? O teocentrismo, ou seja, Deus no centro. O teocentrismo, né? Theos, né, do grego theos, Deus. Theos, T-H-E-O-S. Theos, Deus. Kentron, né? Centro. Então, K-E-N-T-R-O-N. Então, Deus no centro. É a concepção segundo a qual Deus é o centro do universo. Tudo foi feito, criado por ele, e por ele é dirigido, e não havendo outra razão além do desejo divino sobre a vontade humana. Certo? Então, a vontade de Deus acima da vontade do homem e conduzindo a vontade humana. Então, Deus no centro. Então, a gente tira Deus, coloca o homem. Tira a religião, coloca a ciência. E a ciência vai ser a nossa nova guia, vamos dizer assim. Então, os filósofos iluministas pensaram dessa forma. Isso tudo teve uma influência, né, de um contexto histórico que eu já falei, do mercantilismo, do absolutismo e assim por diante. Muito bem. Então, veja, o iluminismo, ele é o movimento, né, as ideias, né, e os iluministas são os filósofos, repetindo, para que fique bem claro, né, para vocês entenderem e fixarem nisso.
Então, os filósofos são os iluministas, certo? Muito bem. Então, o iluminismo rompeu, atenção, o iluminismo rompeu com a maneira com que as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizaram a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Repetindo, seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Certo? Então aqui parece aquela passagem do mito para a filosofia também, né? Para ver que de alguma forma essa dinâmica da vida, do pensamento humano, ela acontece, né? Algumas vezes, vamos dizer assim. Certo? Então esse cosmopolitismo também que a gente vê de alguma forma aqui, né? Sai aquele absolutismo e entra a ciência, entra, né? Há também essa ideia dos direitos humanos lá, universais, né? Cosmopolita, o indivíduo é muito forte, muito presente, né? Então, mas o que significa a luz? Luz, iluminismo, igual a razão. A luz é a luz da razão, certo? Isso já é reconhecido desde muito antes, né? A luz natural da razão. Os gregos já tinham essa dimensão da consciência humana, certo? Há uma certa iluminação em Platão, né, do mundo das ideias que ilumina a mente, o raciocínio humano, a razão humana. O que não há em Aristóteles, todas as capacidades humanas racionais estão dentro do ser humano. Não tem uma iluminação externa. É tudo um exercício do próprio intelecto, né? Para Aristóteles. Então, esse reconhecimento da razão já existia, mas voltou com mais força no iluminismo, nesse período especificamente, exatamente pelo fato de se achar que há uma obscuridade, diria, né? Uma obscuridade mesmo da razão em detrimento da fé, certo? Então, e a escuridão, trevas, igual a ignorância. Muito bem, e aí eu quero tocar um pouco na questão de que a Idade Média tenha sido talvez uma idade das trevas. É muito perigoso isso. Muito. Por quê? Porque, veja, tudo que, sobretudo a escolástica, as escolas medievais fizeram, foi dar a importância devida à razão. O maior, como eu já disse, repito, São Tomás de Aquino, ele é aquele que trouxe Aristóteles pagão para dentro da filosofia dele, e ele sempre se refere na Suma Teológica a Aristóteles como o filósofo. Quando ele diz o filósofo, é Aristóteles. Então, nós percebemos sim que a razão tem a sua importância na Idade Média. E repito, as escolas medievais, as universidades como nós conhecemos hoje, elas se iniciaram no século XIII, na Idade Média. Portanto, não devemos relacionar a Idade Média e a Idade das Trevas, ok? Eu gosto de frisar isso porque às vezes a gente vai, né, tendo uma visão errada da coisa, certo? Então é importante nós percebermos isso, certo? No século XIII surge a universidade moderna, surgem as escolas medievais que são as atuais universidades, certo? Então isso é muito importante. Então a luz, o iluminismo é a razão, trevas e ignorância. Muito bem, mas não temos condições de
relacionar a Idade Média à ignorância. Mesmo que o exercício da razão humana estivesse voltado a uma defesa substancial da fé cristã. Mesmo assim, certo? Por quê? Porque vamos assim, entrar em um acordo que escreveu tanto que Agostinho de Hipona escreveu, certo? Que os primeiros filósofos cristãos, Eusébio de Cesareia, historiador, né, filósofo também, que o próprio Irineu de Leão, Boaventura e Tomás de Aquino, Dom Escoto, todos eles que inclusive são base de sustentação para filósofos contemporâneos como Edith Stein, né, que é fenomenóloga, que tem uma base toda, né, da sua antropologia em Tomás de Aquino, que muitos que usaram, né, os medievais também. Veja, estão dentro desse processo do pensamento humano, certo? Quando nós lemos o livre-arbítrio de Agostinho, a gente percebe ali já o conceito de vontade mais bem estabelecido, a liberdade humana sendo iluminada, o processo ali de compreensão, né? A liberdade humana, o problema do mal, que foi discutido também por ele, por outros filósofos medievais, são as virtudes humanas que começaram a ser discutidas assim substancialmente por Aristóteles e ganharam tratados inteiros na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Então a gente precisa pensar sobre isso, certo? Muito bem. E para a gente encerrar a aula de hoje, eu queria falar um pouco sobre as luzes da razão. Então, iluminar, né, significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Então, se vinculava muito as ideias à superstição, né, sobretudo pela influência religiosa, né? Portanto, a gente precisa entender isso, que na visão desses filósofos iluministas, dos iluministas, o pensamento estava influenciado por superstições, fruto da religiosidade, certo? Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado na verdade, a razão, né? Começa lá no racionalismo cartesiano. A razão, construir a verdade através da razão, certo? Mas aí nós vimos também os empiristas que dizem, olha, tem aqui o sentido. Aristóteles tinha razão. Nós temos olhos, ouvidos, temos sentidos. Então a gente capta a realidade através deles. Daí vem conhecimento. Não é só a razão, certo? Então aí a gente vai vendo se formar tudo que vai repercutir nisso aqui. Então a liberdade e o progresso. Então a verdade, a liberdade e o progresso. Aí a gente vê, por exemplo, o Augusto Comte, né, nessa ideia de progresso, né, dele, do positivismo, também, né, passa por essas fases, né, tem as fases do pensamento. Então a gente vê essa influência, certo? Então, acreditavam que as pessoas eram livres, autônomas e tinham capacidade de pensar por si mesmas. A ignorância gerada pela aceitação de dogmas religiosos e a submissão aos governos absolutistas tinha impedido o cidadão de desenvolver
suas potencialidades. Agora, a sociedade deveria ser guiada pela razão e pela ciência, e não mais pela fé e religião, tá certo? Então, na aula que vem, nós vamos continuar, terminar esse material, tá? Tá faltando aqui alguns slides, certo? E aí a gente vai terminar esse material e logo após fazer os exercícios no livro. Tá ok? Esse material eu vou disponibilizar para vocês, não se preocupem, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus.